Minutinhos para a gente começar. Acabou a nossa privacidade do Facebook. Tô gravando. Tá gravando, eu vi. É bom que todo mundo vê. Nada escondido. Tem que me arrumar, pô, pra poder vir. Tem que ficar mais. Quanto negócio? Depois a gente vê. Elka chegou. Tá cansada, né, Dro? A gente não tá te ouvindo não, esse Dro, se estiver falando com a gente. Não tá ouvindo, não. Acho que ela tá falando. Hamilton mandou o vídeo dessa semana, Drick? Mandou. Eu compartilhamento. Só a música. Tá muito alto ou tá bom o som? Por enquanto tá bom. Agora quando tu começar a falar vai ficar alto, aí tem que baixar. Aí eu tiro. Eu quero só ver se tá legal. Foi incrível como um microfone desse não, ele capta o som de uma forma que nenhum dos meus outros fones conseguia. Bom, pessoas, boa noite a todos. Estamos na hora, já demos nossa frase de tolerância. Eu quero começar hoje fazendo uma menção a Mazinho, né? Eu não sei se vocês viram, eu não sei se vocês sabem, mas o pai dele faleceu e Hamilton mandou uma mensagem, eu mandei uma mensagem, fiquei sabendo também por Hamilton. E aí a gente mandou aquela mensagem de força para ele, né? A gente sabe como é difícil passar por isso. Não é porque a gente é espiritualista, não é porque a gente acredita em tudo que acreditamos que a dor é menor. Infelizmente, ainda não alcançamos esse grau de consciência, esse grau de paz, né? Eu acho que a palavra é esse grau de paz para ter a certeza de que tudo se encaminhou da melhor forma possível. Sei não, é um processo complicado e só quem vive, só quem passa é que sabe como vivenciar isso da melhor forma que pode.
aconselhei ele a ter força, a usar tudo que sabe para apoiar a família dele, aos parentes dele, né, as pessoas próximas a ele, que devem estar sofrendo. Ele está sofrendo bastante, eu pude perceber, e quero dedicar nossa oração, as orações que a gente fizer hoje para ele e para a família dele, tá? Assim como peço a vocês que façam o mesmo. Dirijam suas orações, suas mentes para fortalecer aí esse momento difícil que o Mazinho tá passando. No mais, eu acho que com a experiência que a gente teve semana passada, a gente tem que realmente economizar o tempo. Eu tenho que fechar mais a boca e começar logo o tema. Semana passada a gente extrapolou um pouquinho o tempo por conta disso, né? Então, sem mais delongas, vou compartilhar com vocês agora a mensagem do mentor, tá? Em seguida, a gente passa para a Andresa fazer o início do tema, e vai ser em dupla, vai ser eu e a Andresa hoje. Eu revisei os slides dela, dei uma recalchutada lá nas imagens, coloquei uns textos, mas aí não tirei nada do que ela colocou, tá? Só fiz um design aí. Mas agora vamos ouvir a mensagem do mentor. Namastê, boa noite, né? Acredito que seja boa noite na hora que Drick estará passando esse vídeo. É impossível estudar um homem. Travou, Drick. Travou. Tudo. É porque eu acho que eu peguei o arquivo errado. Eu peguei o arquivo da semana passada. Eu achei semelhante. Dá só um minutinho que eu baixei aqui o outro. E vou pegar ele para poder fazer direito. Rapidinho. Fazem nos influencia. Agora, muita idade. Não tá compartilhando ainda não, Drick. Não compartilhou não, né? Não. Peraí. Vai compartilhar agora. Agora eu consigo. Desculpa aí a... Apareceu? Ainda não. Agora. Agora, né? Vamos lá. Quase tudo nos influencia. Embora muitas das influências da Terra, dos planetas e do Sol não consigam nos atingir caso estejamos totalmente sob a influência de coisas pequenas. Cada pensamento, sentimento, movimento resulta de uma outra influência. Tudo que fazemos, todas as nossas manifestações, é o que é porque alguma coisa nos influenciou a partir da sua forma exterior. Às vezes essa escravidão nos humilha, às vezes não. Depende do que gostamos. Por um lado, temos escolhas, isto é, podemos manter algumas influências e nos livrar de outras. Mas não podemos nos livrar
de uma influência sem nos submetermos a outras. É por isso que o trabalho com nós mesmos resume-se, em última análise, a escolher a qual influência estaremos sujeitos recebendo seus efeitos. Para isso, naturalmente, é necessário saber qual influência nos será mais proveitosa. Não precisa nem dizer que eu senti total conexão com o tema de hoje, né? O tema de Andresa, seja o melhor possível, fala de influências, fala de como a gente é influenciado através dos chakras, por exemplo, e do nosso estado, né? A mensagem do mentor está totalmente conectada com o que eu tenho estudado, né? Cada vez mais temos consciência do ponto de vista psicológico. Eu não posso mais fugir desse tema. Infelizmente, eu estou muito imerso na psicologia e todas as minhas referências voltam-se muito para ela. Mas, cada vez mais, estamos vendo as pessoas como seres biopsicossocial. Não tem ninguém só no mundo. Quem está no mundo não vive sem o corpo, e o corpo tem total influência sobre a mente e vice-versa. E esse binário mente e corpo está totalmente conectado com um todo, com o social, com o próximo, com o outro. Então, de fato, o mentor disse tudo. O que vai diferenciar nossas ações são o grau das influências no qual estamos imersos, mas todo mundo sempre vai estar sob influência de alguém, seja de um grupo, de uma cultura, seja de uma escola, de uma nação, mas a gente sempre vai estar sob influência. Cabe a nós tomar consciência do que ou de quem está nos influenciando, para a gente poder abraçar isso com os olhos abertos, né? E não como alguém que não tenha consciência do que está fazendo e por que está fazendo. Fui muito feliz a fala do mentor. Mas vamos lá, eu disse que não vou falar muito e prometi aqui. Vou passar agora aos slides de Andresa. Vamos fazer, como de praxe, a louvação dela, tá? Vou deixar aqui. Aparecendo os slides, né, para você? O microfone de todo mundo. Estão me ouvindo? Sim. Eu abri o microfone de todo mundo, tá? Vamos fazer louvação para a Andresa, tá certo? 1, 2, 3. Venha de onde vier. Venha em paz. Nosso mestre é Jesus. Todo o seu tema. Gente, boa noite. Realmente, né, como a gente vê, algo completamente sincronizado, né? A gente escolheu esse tema, né, eu, mãe e a Beth, pensando nisso, entendeu? Assim, vai ter uns slides aí próximos que um é falando de como a gente pode fazer, assim, para se cuidar, e posteriormente a gente se cuidando, a gente estando bem, claro que a gente depois cuidar do próximo. E nos próximos slides vocês vão ver que, assim, como a gente está todo conectado, a gente cuidar da gente e do próximo e consequentemente, também do planeta.
essa semana eu vim trabalhando isso, conversando com tia Beth, com manhã, e eu vim falando, né? Não, isso aí que a gente tá passando, como até Rinaldo falou, né, na aula passada, é um trabalho que a gente está fazendo de reforma íntima. Assim, teve até uns slidezinhos que eu achei engraçado, eu pensei até em botar, porque eu até comentei com a Adriana, mas a maioria, quase todos os slides eu peguei de grupos da fé. E peguei de coisas que a gente foi postando, frases, textos, que a gente foi postando. Então, assim, para a gente ver que tudo está conectado, que a gente está ligado, e a gente fazer essa reforma. Teve até uma brincadeira, acho que foi César que botou no grupo da fé, assim, Deus colocou a gente num cantinho do pensamento. Mas, assim, para a gente se cuidar, para a gente refletir, mas não é só a gente que está em reforma íntima, né? Acho que até o planeta, a gente viu mensagens aí que diz que o planeta agora está parecendo um golfinho, um lugar tal, porque a reforma não vai ser só nossa, né, e coletiva, vai ser do planeta em si. Eu estava até pensando assim, que engraçado, né? Parece aqueles filmes de Vingadores que o povo se estava em guerra, em conflito, e a gente tem que parar disso, ou diminuir isso, e tentar praticar e se unir para... Não é contra, sei lá, um universo, um planeta, mas assim, se unir até com o que vibra em outros planetas e tudo, né? Eu estou vendo muitos temas, muitos áudios assim que falam sobre isso, assim, que a gente está em outro, e a gente sabe que existem outras vidas, outros planetas, outras coisas, e a gente está tudo sincronizado. Então, tem pessoas que estão cuidando tem espíritos, né, que estão cuidando da gente, e está tudo em sintonia, né? Então, assim, uma coisa que eu queria falar é com relação a esse cuidado que a gente tem. Existe um estudo de uns antropólogos que eles descobriram que todas as culturas, e diversas elas têm emoções. E, assim, em diferentes culturas existem emoções primárias, que é a alegria, a raiva, a tristeza. Aí, a surpresa, eles perceberam que não está determinado em todas as culturas, mas o nojo, o desprezo e o medo, sim. Então, assim, o que é que a gente pode fazer? Todas essas emoções, elas são cíclicas. Então, assim, a gente não está eternamente feliz, a gente não está eternamente triste, então são momentos. O que é que a gente pode fazer com eles, com essas emoções? Aprender com eles. Quando a gente tem uma emoção em que ela está concentrada, seja ela de medo, seja ela de ansiedade, a gente pode tentar transformar essa energia. Como é que a gente vai transformar essa energia? Para equilibrar as emoções, né? Então, uma vez eu conversando com Tereza, que é do grupo que eu contribuo, né, com ela, do esoterismo, ela falou, Andresa, a gente dorme e, assim, a gente tem que aprender a controlar o nosso corpo físico, nosso corpo mental, né, no sono, e o astral. A gente tem que equilibrar, porque quando a gente dorme, a gente pode ir tanto para o mental quanto para o astral. Se a gente tiver em equilíbrio, a gente vai ter em boas vibrações, a gente vai ter sonhos bons, vai ter... Mas se a gente tiver estressado, alguma coisa assim, a gente vai ficar em outra vibração. Então, assim, o que é que a gente pode fazer com essa energia? A gente não pode simplesmente tirar ela da gente e descartar ela da gente. A gente pode transformar ela, né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com o floral, com os olhos, com as respirações, a meditação, com terapia. E foi isso que, assim, eu, mãe e tia Beth, a gente escolheu para tentar passar, assim, para a gente compartilhar nesse momento, né, de quarentena, para tentar viver e enfrentar isso da melhor maneira possível. Na aula passada eu falei, né, que a gente pode se unir, essas formas de, ao invés de usar o termo, né, isolamento, usar o termo distanciamento físico. Por quê? Porque essas formas, eu já estava até dizendo, Adriana, né, que a gente está usando de videoaula, da gente se ver, da gente ver os videozinhos da gente, da participação, isso é maravilhoso, assim, faz super bem para a gente nesse momento, né? A gente vê pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho, trocar ideias. Aí pronto, agora eu vou passar para a manhã e tia Beth para elas concluírem, né, as ideias, assim, de sugestões de métodos de melhorar e terapias de forma de melhorar a vibração e tudo. E depois eu volto.
Oi, tia. Oi, estão me ouvindo? Pronto. Estão ouvindo direitinho e vendo? Porque a semana passada eu fiquei. Pronto, Oi? agora eu tô vendo. Estamos vendo. Pronto. Vai começar com a Edileide, tá certo? A Edileide vai ler um poema. Ler esse poema porque ele está muito presente no que eu vou falar hoje. Eu sempre leio esse livro, que é um livro de poemas evangélico, Acho que o teu caiu. evangelho, do Evangelho. Espírita, ele é espírita, né? Espírita, mas é do Evangelho, né? Então, tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. Aí eu vou abrir com esse poema, que é bem interessante. O perfume das mãos. Havia as mãos generosa que se perfuma bem, para as almas sofredoras que se receberam, mereceram. Os céus saíram muita luz sobre quem já sofreu. Por causa de Jesus, quem foi que perdoou? Perfume sai do coração, transbordaram as águas abençoadas. Foi quem Jesus andou no mar cheio das estrelas. Suas mãos que curam dores de si mesmo, por quem te deram o amor deste ermo. Jesus já perdoou sempre, dentro de ti, Espírito, cheio de paz, timbre ao céu, cheio colorido. As mãos de Deus no coração de quem ama mais a Jesus, como a ti também. Esse poema a gente lê de cima para baixo e de baixo para cima, tá certo? Então, como a ti também ama mais a Jesus, no coração de quem as mãos de Deus. Ao céu cheio colorido, cheio de paz timbre, dentro de ti, Espírito, Jesus já perdoou sempre. O amor desde ermo, por quem te deram dores de si mesmo, tuas mãos que curam. No mar cheio de estrelas, foi quem Jesus andou. Transbordaram as águas abençoadas, perfumes saem do coração. Quem foi que perdoou por causa de Jesus? Sobre quem já sofreu, os céus saíram muita luz. Que se receberam, mereceram, para as almas sofredoras. Que as perfuma bem, havia as mãos generosas. Perfume das mãos. Esse poema, minha gente, é do livro Nosso Poema do Evangelho, de José Ferramenta. A gente participa de um centro espírita que chama Sala de Arte Mediúnica Leonardo da Vinci. E lá faz trabalhos de cura, né, de cirurgias espirituais. E esse livro a gente ganhou lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mudra. Mudra são gestos energéticos, né? Que comunica-se com o subconsciente. Por quê? Porque desbloqueia o fluxo de energia, que são pranas. Energias são pranas. E esse prana em movimento é igual à saúde, tá certo? Então, a gente vai pranas, eles trabalham toda a energia do nosso corpo, né? O prana é uma energia. E as nossas mãos, a gente faz muitos mudras com as nossas mãos, né? Faz com o corpo também. Quando a gente faz os asanas, a gente trabalha muito o mudra com o corpo, né? Mas eu vou trabalhar com as nossas mãos, tá certo? Aí, um dos mudras mais
Rinaldo. Simples, mas providencial é o abaia. Tá? A gente com essa mão aqui, quando a gente está diante de um perigo, diante de parar alguma pessoa, a gente faz isso com as mãos, com essa mão, tá certo? Chama-se abaia. Nós temos também um outro muda também, que eu gosto muito, é muito importante, é o Timudra. O Timudra é um mudra que trabalha esse dedo indicador, que é o nosso eu. Espera aí. Tá para cá. Pronto. O indicador é o eu, tá não. É o eu, o nosso eu. Tá? E esse aqui, o polegar é o eu superior. Então, quando a gente vai fazer, ó, a posição dele é essa, tá certo? Aqui, ó. O nosso eu com o eu superior. Bota mais para trás um pouquinho tua mão, Adelaide. Traz. Isso aí, tá dando para ver. Bom, e a internet é uma briga lúdica. Entendeu? Tá bom agora? Tá vendo? Ó? Isso. Mais para trás, né? Isso. Cadê, meu Deus? Jesus Cristo tem poder. É o contrário. O contrário. O meu contrário. Aí. Sim? Para cá. Dá para ver? É o indicador tocando no polegar. Tá vendo? Ó? Isso. A gente faz esse mudra para trabalhar o nosso eu com o nosso eu superior. Tá certo? Dá para ver? Sim. Agora, ei, glória a Deus. Tá Agora. certo? Pronto. Esse aqui, a gente coloca em cima das pernas, com a perninha cruzada, coloca em cima do joelho e faz o on, né? Que é aquele som universal, certo? Aí trabalha o nosso eu com o eu superior, certo? Esse é um mudra bem poderoso, que a gente faz, concentra e conecta com a respiração. O meu, nosso eu com o eu superior. Agora nós vamos trabalhar as nossas mãos com... Todo mundo entendeu direitinho? Deu para perceber? Pronto. Nós vamos trabalhar agora os nossos dedos. Por quê? Porque cada dedo nosso tem uma conexão com os elementares, né? Com os órgãos e com a emoção. Tá certo? Então, quando a gente une esses dois dedinhos aqui, polegar, segura ele assim, a gente passa no mínimo 3 minutos, mas aqui nós vamos passar só 1 minuto, tá certo? A gente conecta ele, conecta com nossa respiração e passa 1 minuto segurando esses dois dedinhos, um tocando no outro. O outro agora, o indicador. O médio. E
sentindo a ponta dos dedos. Só conectar. O anelar agora. E o mínimo. Aí junta, ó, todos. Faz aqui assim. Para que serve isso aqui? Eu já falei das emoções, né? Dos órgãos, dos elementais. Depois eu vou dizer um por um. Isso aqui, quando a gente está ansioso, nervoso, de uma situação difícil, dentro de uma reunião que a gente for participar, a gente, ó, faz isso aqui, tá? Já dei aquela inspiração, não foi? Que era a polarizar. E isso aqui, ó, é poderoso. Você faz debaixo da mesa, tá lá, ó, na sua reunião. Conecta-se com sua respiração. Aí você vai sentir uma calma, um alívio, vai se sentir melhor e vai sentir força, porque vai trabalhar todas as suas emoções. Tá certo? E é muito bom. Agora, façam sempre. Isso aqui não é para a gente aprender e deixar para lá, não. É para fazer todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque aí eu vou começar agora explicando cada um dedinho, qual a sua emoção, qual a sua elementar e qual os órgãos que ele trabalha. Tá certo? Vamos lá? O primeiro dedinho é o polegar. A emoção é a preocupação. Deixa eu ver, o elemento é o fogo. E o órgão é o estômago. Tá certo? Esse é o primeiro, é o polegar. O indicador. O indicador é o medo. A emoção é medo. O elemento é o ar. E os órgãos ruins, o rins e a bexiga. Tá bom? O terceiro, o médio. Médio é a raiva. Né? Quando a gente não está com raiva, a gente faz assim, com raiva. Pronto, a gente lembra logo, raiva. O elemento é o éter. E os órgãos é o rins e a bexiga. Eu errei. É o fígado. A raiva é o fígado. Agora o anelar. O anelar é a tristeza. Ela é a tristeza. O elemento é a água. E o órgão é o pulmão. Pulmão e o intestino grosso. E o mínimo é a terra. É a emoção é a presunção. O elemento é a terra e o órgão é o coração. E os ossos também. Você trabalha aí. Como é que a gente vai trabalhar esses órgãos, essas emoções e esses elementos, né? A gente vai segurar, ó, aqui, tá vendo? Se você tiver com muita preocupação, aí você segura. Fica 3 minutos. 3 minutos segurando. Pronto. 3 minutos segurando.
Aí como é que você faz isso? Bom é à noite, tá certo? Você faz isso o dia todo, mas à noite é como uma meditação. Você vai fazer, coloca uma musiquinha de reiki, em 3 minutinhos, aí procura na internet lá, música de reiki com 3 minutos. Aí quando dá 3 minutos, ela toca e você vai para outro. Aí você, ó, no indicador. Aí conecta com sua respiração, indicador. Sabia? Respirando, certo? Aí com a musiquinha lá é todo aquele ambiente para que você faça a sua meditaçãozinha, né? Movimentada, mas é bem tranquilo. Aí, ó, o outro dedo, Missão. o Uhum. médio, que trata da raiva, né? O anelar, que é a tristeza, trabalha o pulmão. Trabalha também as irritações da pele, também está ligado a esse dedo e a esse elemento, esse aqui. E o mindinho, que é esse pequenininho, é o coração, né? Ele é pequenininho, né? Mas trabalha o nosso coração, os ossos, as articulações. Então, esse trabalho é para ser feito todos os dias, certo? Agora, tem uma conexão muito grande. A mão direita se conecta com seu pé esquerdo, tá certo? Você vai botar a mão direita com seu pé esquerdo. Aí, esse polegar aqui vai ficar, corresponde ao mindinho, ao dedo mindinho. E os outros correspondentes. E o mínimo aqui, nosso mínimo, é o dedão do nosso pé, porque vai ser cruzado para trabalhar o nosso cérebro, tá certo? Então, quem faz as mãos, trabalha com as mãos. Depois, com os dedos dos pés, potencializa, tá? Melhora todos esses órgãos que a gente falou, trabalha todos esses elementos, trabalha todas essas emoções. Agora, esse trabalho você tem que fazer todos os dias, tá certo? Esses movimentos, com essa música, é todo um processo. Eu estava fazendo esses estudos, a gente estava analisando, eu já fiz até uma vez aí na escola, no Caminho da Luz, só os toquezinhos, porque ali a gente não pode fazer assim, né, demorado. Aí eu fiz só uma dinâmica. Eu fiz frente a frente, uma pessoa com a outra se tocando, os dedinhos. E aí é bem interessante porque você vai se trabalhando devagar. Agora, tem que fazer durante 3 meses. Outra coisa, eu quando estava fazendo esse trabalho, ó, analisando, quem ficou muito na minha cabeça foi Marcela Andrade, né, aquela menina. Aí ficou muito na minha cabeça, né? Aí eu vou dizer, meninos, por quê? Por que ficou tanto, ela ficou assim, tanto no meu pensamento, não é? Esse trabalho que a gente faz, primeiro a gente faz para a gente, né? Que é a gente que mais precisa. Quem vai falar é porque precisa muito. E sempre vem uma pessoa ou outra na nossa mente, na hora que a gente está fazendo aquele trabalho, que a gente não está sozinho, não é? E eu senti a necessidade de falar. Não só foi só nessa aula, na outra também, os trabalhos das respirações. Eu pensei muito em Marcela Andrade. Veio muito na minha mente. Eu não pensei, veio assim, sempre ela estava presente nos meus pensamentos. Aí eu queria dizer isso aqui para ela e para vocês também, porque eu tive esse insight assim de ela estar no meu pensamento. Tá bom? O meu trabalho foi sobre essas emoções e esse mudrar dos dedinhos, da pontinha dos dedos, tá?
qual o trabalho que ele faz, onde ele atua, nas emoções, nos elementares, né? E nos órgãos, tá certo? Namastê para vocês, muito obrigada pela participação. Gostaram? Olha, assim. Faltou uma coisa, deixa eu falar. Eita, Gleide, faltou uma coisa. Olha só que eu esqueci. Vou dizer porque é muito importante. Faltou só um ponto bem importante. Eu olhei aqui nos meus escritos e vi. O sistema nervoso está no centro da mão. Tá certo? Aqui, ó, sistema nervoso. Isso aqui representa a solidão. Solidão. Aqui, ó, você estimula aqui. E aqui está o nosso sistema nervoso. E se conecta com todos os órgãos, com todos os elementos. Tá certo? Esse é muito importante, é o sexto. Só que não está ligado a nenhum elemento, porque ele comporta todos. Tá certo? Quando a gente vai usar o blend, Marquinhos usa muito o blend, porque ele tem asma. Né? Eu faço trabalho com ele com florais e com blend. Ele coloca 2 gotinhas aqui e, ó. No outro, coloca 2 gotinhas, ó. Depois ele, ó. Um blendzinho que a menina faz para ele. Certo? Então, é muito importante a gente fazer isso, principalmente com as crianças, que estão nervosas, que estão agitadas. Esse exercício, tá vendo? Bota aqui no centro da mão e ele trabalha, massageia para cima, viu? Sempre para cima. Por quê? Porque aqui trabalha a solidão, trabalha o sistema nervoso central e trabalha todos os órgãos, é o centro da mão. Muito importante, eu me só percebi, só pensei nos dedinhos, mas tem aqui, tá certo? Beijo para vocês, tudo de bom. Observar que a gente está trabalhando os olhos, está trabalhando os respiratórios, para justamente nos ajudar. É algo que a gente vivencia em casa mesmo, tá certo? Vou ser breve, porque tem muita coisa para se falar aí, mas eu vou falar dos meus queridinhos. São os que eu uso mais, né? Estou hoje de novo com um colarzinho aromático, meu Ganeshazinho aqui, tá certo? De novo com hortelã-pimenta. Eu vou falar sobre hortelã-pimenta, que é tudo que há, gente. Ontem à noite, meu óleo essencial de lavanda acabou, aí eu passei ele no centro da testa, tá certo? Aí ele, ó, ele ativa o sistema circulatório, o sistema digestivo, tá certo? Porque hortelã, pimenta, já está dizendo pimenta, né? Ele alivia as dores de cabeça, certo? Ele é tônico e relaxante. Aí eu vou dar uma receitinha do hortelã-pimenta. Na cabeça, ele nos ajuda a dormir, a gente relaxa. Na garganta, para a gente falar tudo que a gente precisa, tá certo? Para que a gente não fique com o nosso plexo laríngeo, né, parado. Abaixo do umbigo, para quem gosta de namorar mais. E nos quadris, para dar mais impulso, para a gente agir mais, certo? Todas as doenças do intestino, quando a gente usa o hortelã-pimenta, elas não existem, porque ela ativa o corpo. Agora, como é um óleo que a gente cheira, que a gente passa no corpo, a gente precisa ter uma frequência, tá certo? A gente não vai, com uma única vez, conseguir sucesso, tá certo? Esse óleo, ele representa a carta do louco. E eu digo, até o tarô ele envolve. Tá vendo? Mas vamos lá. Outro queridinho é o copaíba. O copaíba, ele é um óleo anti-inflamatório. Aí eu vou contar uma historinha para vocês. Dizem os estudiosos, né? Aí meu professor lá de aromaterapia, Ian Ordelan, aí ele falando assim, que os animais na mata, quando se machucavam,
começavam a se esfregar nos pés de copaíba. E as feridas iam sendo sanadas. Aí o que é que a gente pode fazer para ajudar todo o sistema? Você coloca numa fraldinha 11 gotinhas de óleo e coloca em torno do seu pescoço, tá certo? Bota, passa meia hora. Depois você tira e descansa meia hora. Vai ajudar a equilibrar todo o seu sistema, certo? Outro é o patchouli, outro queridinho meu. Nessa época de pandemia, né? Eita, nem consegui ler, Suzana. O que você colocou. Eu posso Fala, por falar aqui. favor. Quando eu fiz um tratamento em 2003 com a quiroacupuntura coreana, aí o terapeuta fez um mapa, né, com a data de nascimento e tudo mais, aí ele faz o equilíbrio de acordo com os elementos de cada pessoa, de acordo com a data de nascimento e tudo mais. Aí ele disse assim que por conta do meu nascimento eu era 2 elementos, né, metal e madeira. E aí por conta disso eu tinha fraco o intestino e o pulmão, né? Assim, estava em desequilíbrio. Aí quando tu falasse aí que ele disse assim, se você equilibrar o intestino, você não tem crise de asma, porque um órgão equilibra o outro. Então, quando eles estão em energia equilibrada, então você não tem problema. Tem que sempre manter esse equilíbrio para poder manter a saúde. E aí, tu falasse aí do óleo de hortelã-pimenta ajudar na parte intestinal, né, do intestino. Então, de tabela, ele ajuda também a questão pulmonar, né? Isso. Aí, Porque ele no aumenta a caso, circulação sanguínea. mas Quando ele passaria aumenta a onde? circulação, Na parte da barriga, na garganta ou só inalando? inalando, Inalando, né? inalando, Legal. tá certo? Porque, ó, ele diz assim, doenças do intestino, o que representa ansiedade, depressão, pânico, tá certo? E as doenças. Quando a Adelaide falou do trato respiratório, né, que é o pulmão, quando ela falou de Marquinho, Marquinho tem asma, tá certo? E ela falou de blend, e a gente não tinha falado ainda sobre blend. Blend é assim, é uma mistura de óleos, tá certo? A gente usa um óleo carreador, por exemplo, de uva, e os óleos essenciais. Aí a gente coloca de 3 até no máximo 4 óleos, para justamente atender ao que você está precisando, tá certo? Se é digestão, se é pulmão, aí a gente utiliza os óleos mais... Oi? Faz a ligação. Faz essa ligação, exato. Quando porque o óleo não é o óleo que você compra. Para quem é esse óleo? Para que pessoa? Entendeu? Aí a pessoa vai dizer quais as dificuldades, quais os problemas que ela apresenta, né? Para quem, como a Edilene disse, para quem esse óleo? Aí eu vou fazer pensando naquela pessoa e colocando óleos direcionados e que se combinam, porque tem notas altas, médias e baixas, para a gente poder combinar, certo? Aí vamos para o outro, que ele tinha hortelã-pimenta e o patchouli. Não posso esquecer do patchouli, porque nesse período de pandemia o que a gente come, né? O que a gente tem vontade de comer pela ansiedade. Então, o patchouli, ele faz com que você diminua, que você controle mais a sua ansiedade quanto à comida. Aí, como é que eu vou fazer? Aí tem uma receitinha. Uma gotinha no pulso, no outro pulso, dá uma esfregadinha, tá certo? E, ó, cheira. Ele tem notas médias, não é um óleo muito forte. Aí você pode cheirar sem problema, certo? Deixa eu ver aqui mais. Ai, meu Deus, tem tanta coisa. Deixa eu ver. Mas, meus queridos, o que eu tenho sempre na mesinha de cabeceira? Lavanda, hortelã-pimenta, copaíba e um outro que aí é por causa de mim, né? E eu acho que todo mundo na face da terra tem. Esteatose hepática. Então, o óleo de limão, quando a gente cheira de manhã, faz uma limpeza no fígado, certo?
Aí ajuda muito. Deixa-me ver. Tem mais alguma coisa? Não, as que eu vi são essas. Pronto. Passo para a Andressa. Vou voltar ao compartilhamento, então, do slide, não é isso, Andresa? É. Oi, Drique, tá escutando? Estou te ouvindo. Agora eu estou. Pode colocar. Deixa eu só falar assim rapidinho com relação ao que mãe Tia Beth falou. Tanto os óleos quanto os florais, eles não trabalham só o corpo físico, entendeu? Ele trabalha o corpo astral também. Aí a cura vai também para o corpo astral. Por isso que há uma eficácia no tratamento, diferentemente de uns remédios. Por exemplo, quando a gente toma um remédio de dor de cabeça, ela vai curar a gente vai passar a dor de cabeça naquele momento. Mas aí o tratamento de um óleo, de um floral, esses tratamentos terapêuticos, ele vai tentar curar a doença nela em si, em outros corpos, né, como a gente já conhece. Aí há eficácia, porque aí há a cura completa, entendeu? Assim, e ela falou dos óleos aí, só uma dica assim, na dúvida, é como a gente disse na aula passada, usa um óleo cítrico, porque ele tem a molécula adaptativa, e ajuda tanto para potencializar, se você estiver triste, ele consegue melhorar e deixar você bem, assim, ou se você estiver muito agitado, muito eufórico, ele também ajuda a acalmar, entendeu? Ele ajuda a equilibrar. Os óleos cítricos têm essas moléculas adaptativas que equilibra, sabe? Ajuda a equilibrar. Aí, pronto, e a melhor forma de usar é a inalação mesmo. Assim, acerar eles, né? Aí, pronto. Enquanto as meninas estavam falando, Andresa, eu fiquei vendo aqui como a gente pode perceber a conexão do que Nego falou e do tema que a gente está desenvolvendo agora. Porque, veja, quando ele disse que a gente sempre está sob influência, e quando eu falei que a gente precisa tomar consciência do que está nos influenciando, vocês deram a aula de como tomar consciência da influência através de elementos da natureza. A natureza nos influencia. A influência que se dá através dos nossos sentidos são as das mais intensas que a gente pode vivenciar. Não à toa, há uma ciência específica para quase todos os nossos sentidos, né? Você vê que a cromoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia e o que Edileide mostrou agora é tato. Então, a gente pode se auto-influenciar se utilizando da natureza por esses meios que ela nos ensinou. Então, e uma coisa que eu queria justamente ressaltar, assim, não sei se vai dar tempo de passar o vídeo tudo, é disso, sabe? Que a gente é um só. Então, assim, se a gente usar o que a gente tem como ser humano, a gente tem que ver que a gente não é evoluído, a gente é só um pouco, assim, digamos, diferente. Mas se a gente se conectar com ele, ao invés de destruir a natureza, a gente cuidar dela, preservar e fazer um compartilhamento, sabe? Uma cooperação. Do mesmo jeito que ela pode nos ajudar, a gente também pode ajudar ela. De que forma? Não destruindo, tá entendendo? Essa conexão com ela e esse compartilhamento, essa cooperação um com o outro, meu Deus, é a prova viva que a gente é um só, entendeu? É o vídeo, assim, espero que dê tempo de passar, que fala, né? Que somos todos um só, que é o que Nego tanto fala, que a gente somos todos um, né? O planeta em si, estamos todos conectados. Então, se a gente vibrar, estiver estressado, a gente vai influenciar quem está ao nosso lado. No slide que tem aí mesmo dos chakras, num abraço, a pessoa sente isso às vezes, entendeu? Enfim, vamos passar esse slide para ver se dá tempo. Vamos lá, porque agora a gente tem o principal tipo de influência, né? Pensamentos e emoções. É verdade. Bom, eu sei que muitos de vocês estão vendo através de celular, né? E através do celular, não sei como é que fica aí a letra. Eu não sei se fica legível. Mas o primeiro slide aí fala assim, ó. Posso ler, né, Andresa? Pode, fica à vontade. A tristeza não é o mal. Não te queixes. Aquelas coisas que parecem ser obstáculos e sofrimentos, muitas vezes são, em realidade, os misteriosos esforços da natureza para te ajudar em tua obra, se puderes lidar com eles de modo apropriado.
Considera todas as circunstâncias com a gratidão de um aprendiz. Toda queixa é uma rebelião contra a lei do progresso. Aquilo que deve ser evitado é o sofrimento que ainda não chegou. O passado não pode ser modificado ou corrigido. Aquilo que pertence às experiências do presente não pode e não deve ser afastado. Mas o que deve ser evitado são as preocupações antecipadas ou temores pelo futuro e cada ato ou impulso que possa causar sofrimento presente ou futuro a nós mesmos ou aos outros. Adorei essa colocação, esse slide que a Andresa trouxe. Pode comentar, Andresa. Eu peguei esse slide do grupo da grande mestra, né? Teresa bota muita coisa boa no esoterismo e das coisas que ela contribuiu nesse período de quarentena foi esse slide. Assim, eu achei bem edificante porque aquele momento, aquela coisa, né? Assim, o que é que a gente pode falar? Assim, tem até uns trechos de um filme que eu assisti que falava, né? O passado já passou, né? Como ela falou, o passado não pode ser modificado ou corrigido. Mas, assim, o que é que a gente tem que viver hoje? Lembra uma senhora que a gente aplicava? A ansiedade A filha dela amanhã, era Teresa. né? A gente tem que viver, às vezes, a ansiedade amanhã, do futuro e de tudo, é o medo de enfrentar o hoje, entendeu? Então, assim, o hoje é o nosso presente. Por isso que ele até chama, né? Presente. É uma dádiva dada, né? Para a gente vivenciar. É o momento que a gente tem agora. Então, é ele que a gente tem que aproveitar, que a gente tem que viver. Tem um trecho aqui que ela fala assim... se tu puderes lidar com eles de modo apropriado, considera todas as circunstâncias como gratidão. Ao invés de a gente se revoltar com o que está acontecendo, a gente transformar isso. Ao invés de a gente reclamar, eu tenho trabalhado muito isso. É engraçado, né? Que a gente está nessa quarentena e eu vi até umas fotos falando, né? Às vezes a gente reclama de, sei lá, pô, agora tem que lavar até as compras, tudo. Não, vamos agradecer, porque a gente teve condições de comprar, entendeu? Transformar essa forma. Ao invés de reclamar, transformar em gratidão, vibrar gratidão, porque transformando esses sentimentos, eu acho que já fica melhor. Eu para mim, particularmente, tem melhorado bastante, assim, de como enfrentar essa situação, sabe? Se alguém quiser fazer comentários, é só abrir o microfone, tá? E essa parte aqui, assim, ó, toda queixa é uma rebelião contra a lei do progresso. Então, assim, eu acho que isso que a gente está vivendo, por incrível que pareça, pode até ser insano o que eu estou falando assim, mas querendo ou não, até o Adriano falou isso na aula passada, né? Que, assim, é uma grande forma de aprendizado. Se a gente parar para pensar, a gente está vivendo um ponto totalmente histórico, assim, os nossos futuros, nossos herdeiros, nossos filhos, nossos netos vão estudar isso um dia. E a gente vai contar para eles essa história, entendeu? Aí, como é que a gente pode contar isso? Como foi que eu agi, né? O que a gente aprendeu com isso, né? O que é que a gente tem? A gente tem que agradecer, tem que viver e assim, tentar viver essa situação da melhor forma, para quando a gente for contar isso, não aconteceu isso, a gente enfrentou de uma forma, a gente tinha um grupo, a gente se apoiava, a gente se cooperava, sabe? E assim... Enfim, quiser ajudar, Adri, falar, comentar alguma coisa. Não, você foi muito bem, suas colocações foram exatas mesmo. E eu acho que o texto é autoexplicativo. Eu sei que muitos de vocês que leem isso ficam pensando, pô, mas não é fácil. E não é fácil mesmo, não. A tristeza não é uma coisa prazerosa. Mas nem tudo que é prazeroso é bom e nem tudo que é desprazeroso é mal. Esse daí é um exemplo, né? Às vezes a tristeza se torna patológica, mas a tristeza em si faz parte do que somos. Cada emoção tem um papel importante na nossa vida e qualquer uma delas, quando extrapola o limite, se torna patológico, se torna algo doentio. Então o problema não está na emoção, mas como a gente vivencia ela. E é verdade mesmo. Eu adorei esse slide. Eu não consigo ver aqui que horas são o tempo, então vou me controlando aí, tá certo? Alguém vai precisar avisar. Outra coisa também, assim, que a menina botou até no grupo, eu consegui ler agora no chat, né? Que era até uma coisa que eu ia citar, que foi o filme, Divertidamente, que a gente que está em quarentena, que tiver criança para assistir com criança,
É bom para adulto e para criança, que fala exatamente isso. Foi Sandra que citou. Meu Deus, eu fico impressionada como a gente está conectado, porque eu ia falar sobre esse filme no início da reunião e esqueci. Que fala justamente isso, assim, foi o que eu falei até no início da reunião, né? Assim, emoções como tristeza, raiva, ansiedade, a gente não pode menosprezar, não é um sentimento assim, é como o pessoal diz, né? O que o mal, é a ausência do bem, esses sentimentos não são ruins. A gente tem que só, assim, acolher eles e trabalhá-los. O mínimo do mínimo que a gente pode aprender com eles assim, que a gente pode perceber, é um aprendizado com eles. Entendeu? Então, assim, o filme fala muito isso, entendeu? É bem interessante. Eu não vou nem falar do filme para quem quiser Não dá assistir, spoiler, quem ainda não. não assistiu. Para assistir. Vamos continuar. Mas obrigada aí, Sandrinha. Foi total sintonia. Mais um aí. Eu adorei os slides de Andresa, que ela trouxe bastante figuras femininas, né? A gente não costuma sempre ver figuras masculinas. Ela nos presenteou com personagens femininas, tanto do século passado quanto da atualidade. Ó. Peg Black é uma artista criativa e gravadora, viajante do mundo e palestrante com 35 anos de experiência no campo da cura. Eu não conhecia a Peg Black e fui dar uma pesquisada e é uma sumidade, viu? É uma escritora, uma mulher muito versátil, muito inteligente, e ela traz muita coisa dentro da área da espiritualidade. Está aí um texto aí que a Andresa pensou. O corpo humano tem vários portais. O nome desses portais são chakras. Através desses portais, informação são recebidas. Elas abrem e fecham como as lentes de uma câmera. São os receptores das frequências dos planetas, da Lua e das estrelas. Recebem também informação de outros seres humanos. Aquilo que não é dito. Cada vez que dois seres humanos se encontram, os seus portais compartilham informação e energia. Esteja atento a essa informação. Muito legal isso. Vai lá, Andressa. Os créditos todos são esses dois. Tanto para a Tereza, porque esse também foi ela que contribuiu no grupo do esoterismo. E eu achei bem legal, assim, falar, porque era o que eu estava pensando, assim. Primeiro a gente tem que fazer o quê? A gente até meio deu uma acelerada nas slides. Tem uns slides que a gente ia falar, mas que tinha Beth, na aula passada, pincelou bem os olhos e tinha falado alguns, que assim, era o amor próprio, né? A gente se cuidar. Então, assim, o primeiro ponto, eu lembro muito de um Caminho da Luz que teve lá na casa de manhã, em Olinda, na época que ela morava em Olinda, que era vencer a si mesmo para depois vencer ao mundo, né? Então, o primeiro ponto é a gente tentar se cuidar, tentar se organizar. Então, foi essas dicas aí, esse equilíbrio, né, que a gente pode fazer. E depois disso, se a gente tiver em uma boa sintonia, uma boa vibração, quando ela fala aí, cada vez que dois seres humanos se encontram, os seus portais, os chakras, compartilham. Eu imagino uma cena de um abraço, uma coisa de uma convivência entre pessoas próximas, entendeu? Então, assim, aí no final ela pega e faz informações e energias. Esteja atento a essa informação. O que você vai transmitir? Depois que você se cuidar, depois que você está equilibrado. Às vezes não precisa você estar, sei lá, em total equilíbrio, tipo o Buda. Não é exatamente isso. Mas, assim, você está em uma boa vibração, tal. Às vezes nem tanto, mas você vê uma pessoa, por exemplo, nesse momento mesmo, você vê que tem uma pessoa que a gente está vendo tanto no grupo dos reikianos, né? Tanta pessoa doente, a gente mandar uma oração, mandar um reiki. Como a gente vai transmitir isso, entendeu? Depois que a gente se cuidar, a gente começar a cuidar dos próximos, como o Nego fala, o próximo mais próximo, na família, ou parentes que a gente está vendo que está adoecido, que ficou doente. Às vezes não é nem só de Covid. Covid, tá, meu Deus, é o mínimo agora, eu acho, porque tem tanta coisa acontecendo. Eu vejo tanta gente assim que está, como o Adriano falou na aula passada, né, que eu citei aquelas coisas do isolamento, e tem muita gente com depressão, com crise de ansiedade, entendeu? Então, assim, uma palavra amiga, uma troca de ideia, uma coisa, só isso já ajuda a levantar a vibração de alguém, a pessoa se sentir amada, se sentir acolhido, entendeu?
esse é o segundo passo, assim, sabe? Que eu tava pensando, assim, quando eu comecei a elaborar o tema com manhã, né? Com manhã e Tia Beth. É tipo assim, você cuidar de si e depois começar a cuidar do próximo mais próximo. E fazer um encadeamento de vibrações positivas, de ondas positivas para mudar essa sintonia, sabe? Mudar o pensamento. Adriano botou, acho que foi ontem no grupo, acho que era de Bob Marley falando, né? Tanta gente todo dia está tão ativo querendo praticar o mal, então vamos todo dia ficar ativo praticando o bem, para ver se a gente consegue vibrar mais a sintonia do bem e transformar isso, e transformar o planeta numa vibração de padrão melhor. Eu acho não, eu tenho certeza que tudo isso que a gente está vivendo é para essa transformação. A gente está achando que é para dor, realmente, tá? Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, todo esse tratamento, tudo, esse trabalho que a gente está fazendo, essa quarentena, esse momento de ficar distante das pessoas que a gente ama. Às vezes a gente vê uma pessoa na rua e fica até com medo de um colega, né, um amigo conhecido, às vezes dá vontade de dar um abraço, não pode. Eu fui comprar uma coisa na rua, espirrei, o senhor olhou para mim assustado, assim. As pessoas estão... É engraçado, né? Mas, assim, a gente está nesse momento de aprender. Pô, a gente está levando... Parece um choque, né, que a gente está levando. Mas, para mudar, vamos pensar que isso vai ser para mudar para melhor, entendeu? No final, o resultado vai ser positivo. Quando a gente for contar essa história depois, a gente dizer, não, a gente aprendeu, a gente sofreu, foi difícil. Mas também a gente conseguiu se unir e reverter isso, sabe? E melhorar, né? Transformar numa consequência positiva, assim. Não, com isso, a gente aprendeu e botou para cima, sabe? Eu estou tentando levar todas essas dificuldades que a gente está vivendo assim, sabe? De um aprendizado imenso e que futuramente, se Deus quiser, a gente vai contar uma história e dizer assim, poxa, mas a gente aprendeu muito e no final foi bom, porque transformou para melhor, sabe? Assim, eu não me considero um especialista em chakras, eu acho difícil alguém ser especialista nisso, né? Mas quem quer se aprofundar nesse conhecimento, precisa ler muito o Liederbieter, um teósofo que estuda muito o corpo astral. Os chakras são os órgãos do corpo astral, né? São os canais que nos interligam com o corpo astral e nos alimentam em uma frequência muito mais sutil do que o corpo físico. Então, saber deles e conseguir desenvolver nossa sensibilidade para ser utilizar das informações que captamos através dele é de suma importância para nosso crescimento. Particularmente, eu sei que a gente recebe muito mais informação do que a nossa consciência consegue processar. Mas isso é uma questão de treino. Uma questão de treino para focar a nossa consciência nesses tipos de informações mais sutis, né? Naquilo que a gente sente no momento em que a gente se encontra, no momento em que a gente toca ou é tocado pelo outro. Não dá para fazer isso todo o tempo todo. Apesar de que a gente já faz isso toda vez que a gente ouve, fala e vê o outro. Mas não são apenas esses sentidos que nos conectam. A gente se conecta com muitos outros sentidos que a nossa consciência não processa. Mas isso é uma questão de treino. Eu me lembro que Francis, quando dava os temas dela, relatava que os indianos, né, os místicos hindus, eles têm muito mais aptidão porque eles estão muito mais voltados a práticas de desenvolver os sentidos que não os físicos. Então, eles têm muito mais facilidade de intuir, de sentir, de perceber, a sensibilidade de sentir o outro. Então, isso não é coisa do outro mundo, é uma questão de prática, de treino. Fica a dica. Próximo slide. Aí, estamos entrando muito agora no campo da psicologia, né? Para poder equilibrar emoções. Não. Sou perdida esses aí. Mas eu acho que eu não sei se tu viu, né, Dri, que no início eu tentei apresentar, eu falei um pouco desses slides, já para também tentar adiantar, porque, assim, tanta coisa boa, assim, que a gente projetou em falar, sabe, que meio que a gente teve que ir dando umas cortadas
com cautela de tempo, né? Aí eu peguei e falei um pouco já dele. Se você quiser falar um pouco também, fica à vontade aí. Ela colocou 3 pontos aí que eu achei super interessante, né? Ele está conectado com tudo que a gente está tentando estudar aqui agora. Aprender a equilibrar nossas emoções é um ponto. Quando temos um sentimento, não podemos negá-lo, isso é um fato, né? Temos que trabalhá-lo. Podemos transformar a energia, e aqui eu quero deixar a minha inserção. Emoção e energia, para a sua mente, é a mesma coisa. Para a nossa mente, energia e emoção é a mesma coisa, porque elas se convertem, elas se transformam em um e outro. Então, quando você fala, eu senti raiva, você sente no corpo raiva, e essa raiva geralmente se transforma numa energia de calor, né? A gente aquece, a gente se sente, fica vermelho, a pele aquece. Muitos sentimentos, eles se convertem e se expressam através do corpo. E tudo que é corpo é energia. O corpo trabalha com manifestações de diferentes tipos de energia. E uma delas são as emoções. Mudar o pensamento, a vibração, exemplo, não assistir notícias. Bom, o primeiro tópico e o último tópico estão totalmente vinculados. E a forma como esse vínculo se manifesta é através das energias que a gente expressa. Uma pessoa, quando está deprimida, quando está triste, você diz, ela está com energia baixa. Quando uma pessoa está feliz, alegre, você fala, geralmente, naturalmente, em termos energéticos da expressão, como a pessoa se manifesta. Então, ela está ligada. Por que está ligada? Está com energia alta, né? Então, a gente já naturalmente já transforma a leitura das emoções através da energia que a gente expressa. E o pensamento está na raiz disso tudo. A primeira lei hermética diz o quê? Tudo é mental, gente. Tudo é mental. O universo e a criação são frutos de um movimento mental. Então, nós, como cópia do macro, fazemos a expressão desse macro da mesma forma. Expressamos a energia e a vida através de nós, através de um filtro muito específico chamado pensamento. E aí, a pessoa que mais nos influencia somos nós mesmos. E essa influência se dá através de 3 filtros. O que você pensa sobre você, o que você pensa sobre o outro e o que você pensa sobre o mundo. A forma como você pensa, esses 3 eixos determinam como você se sente, determinam como anda a tua vibração, como anda a tua energia. Então, como o pensamento é muito mais rápido, é muito mais veloz do que as emoções e os sentimentos, dificilmente você os percebe. Mas quando você para, se pergunta o que se passou na minha cabeça naquele instante, você começa a notar quais eram as ideias que antecederam o seu comportamento e as suas emoções. Às vezes você olha uma coisa e dispara em você pensamentos tão rápidos que em seguida você começa a sentir um mundo de coisas. E depois que a emoção vem, é o que está escrito. Quando temos um sentimento, não podemos negá-lo. Nossa energia se foca na manifestação dessas emoções, no resgate de sentimentos anteriores. Então, vejam, está tudo muito intrínseco, tudo muito ligado. Então, como é que eu aprendo a equilibrar minhas emoções? Vocês já estão tendo aulas após aulas que dizem isso. É o que se passa na tua cabeça. Meditação é a melhor forma de se entender o que se passa dentro da gente, na nossa mente. De entender por que a gente sente o que sente e por que a gente se comporta como a gente se comporta. Adriana, posso falar? Pode, por favor. Só relembrando algo que eu já falei na aula passada. Os olhos têm esse poder de modificar as nossas emoções, os nossos hábitos até, tá certo? Eles são como reprogramadores, entendeu? Estou falando dos olhos porque eu ando estudando. E outras coisas, como você usar os mudras, né, todos os dias, vai mudar os seus hábitos.
Entendeu? Ele trabalha o subconsciente. Certo? Era só isso. Rapidinho, só para eu falar uma coisa do que foi falando, eu fui me lembrando. Quando a gente faz o tratamento, por exemplo, de floral ou de óleo, eles não, eu até já comentei isso, né, hoje, eles não trabalham apenas o corpo físico, né, então por isso que é bom o cuidado, assim, é como o Tia Beth falou, é para quem? Eles fazem uma anamnese, a pessoa conversa, o terapeuta floral, ou o terapeuta de óleo, ele vai conversar com você, vai ver qual é o problema, e às vezes, quando você, por exemplo, escolhe uma carta floral, você está escolhendo aquela flor, ela está tratando, porque assim, a gente, claro que não é bom ficar remoendo o passado, que foi até o que a gente falou nos outros slides, né? Mas coisas que a gente viveu em outras vidas vem registrado no nosso corpo astral, né? Então, assim, quando ele vai trabalhar o floral, o óleo, tudo, ele vai curar essas pequenas feridas que ficam, entendeu? Que às vezes refletem no nosso corpo físico atual, entendeu? Então, por isso que eu falo que, assim, é bom tratar, e é o primeiro passo, né? Como a Adriana falou, você se cuidar, ele deu o exemplo da meditação, né? Mas e os outros, né? Óleo, floral, etc. Reiki, quando a gente falou dos chakras agora, a gente tomar umas sessões de reiki também, isso é perfeito. E depois o próximo, né? Assim, quando ele falou aí agora, né? O que você pensa do outro? É você trabalhar, às vezes a gente pensa que uma pessoa está pensando aquilo da gente, mas às vezes é só coisa da cabeça da gente mesmo, a gente que tá matutado, tá com coisas, problemas nossos mesmo, que se a gente tivesse um espelho, ajudava bastante, sabe? Quando eu conversei com o Dani sobre esse curso de psicologia, ela disse assim, Deza, se você fizer o curso, sei lá, só para cuidar dos filhos já ajuda, porque é um curso assim impressionante, realmente, porque para você se conhecer, tipo, a educação de filho, tudo é uma coisa fascinante, assim. Você vê isso. Oi. Como é que é falar aqui? Deixa eu dar uma falinha aqui, uma coisa bem interessante que aconteceu comigo, bem interessante mesmo. Eu fui fazer uma consulta de floral. Aí a menina, a minha terapeuta, Dani, me deu um monte de florzinha, sabe? Eu fui escolhendo as flores, eu adoro planta, né? Fui escolhendo as flores, escolhendo. Aí no final, já no final, tudo, ela disse, você não quer mais escolher mais nenhuma flor, não? Aí eu escolhi uma flor bem miudinha. Aí ela olhou assim para mim e disse, essa foi que identificou todo o seu problema. Eu disse, meu problema? Ela disse, sim. Você passou por uma situação muito difícil na sua vida, um trauma. O que foi que aconteceu na sua vida e você não consegue esquecer? Aí eu olhei para ela assim, eu não tinha dito nada, não falei nada. A menina disse, Adelaide, vai fazer um floral com Dani, Dani é muito boa. Mas que sensibilidade da mulher. A última flor que eu escolhi, eu não tinha nem escolhido ela. Ela disse, mas escolha mais uma, minha filha. Aí essa aqui tá tão bonitinha. Ela disse isso, eu fiquei assim, está recebendo para a cara dela. Aí, vocês sabem, conversou, né? Aí comecei a chorar. Aí contei minha história todinha de vida, o que tinha acontecido comigo. E outra vez, vê só, eu fui fazer uma massagem. Aí na anamnese também. Qual é o nome da massagista aquela? Não, eu esqueci o nome dela agora. Aí ela começou, fez a anamnese todinha comigo e disse, essas suas dores são aonde, Edileide? Onde é que você sente mais dor? Isso é uma dor tão profunda, tão dentro, lá dentro, que eu não sei, eu não consigo apalpar essa dor. Aí ela disse mesmo assim, profunda lá dentro. O que é que dói tanto no teu coração? Que você está externando dessa forma. Aí eu olhei assim para ela disse, diga, tem alguma coisa que mexeu muito com sua vida e você não consegue esquecer. Aí eu outra vez comecei a chorar, né? Aí fui contar toda a minha história de vida dela. Eu digo, esse povo, para onde eu vou para esse povo descobre a minha vida todinha, todas as minhas tristezas, meus traumas que estão lá dentro, escondidos, e eles jogam no ventilador. Tá vendo? A terapeuta floral e a massagista. Aí, como você disse, né? Como a Andresa falou, está tudo espiritualmente, né? O espírito estava lá dizendo, ela sofre disso, procure, escute, veja, olha aí, está aí.
ela não disse a dor ainda, né? Tanto para Daisy, eu lembrei o nome dela, tanto para Dani como para Daisy, a massagista e a terapeuta floral, porque eu acho que ninguém aqui nessa face da Terra faz mais terapia e floral, reiki, massagem do que eu não, minha gente. Eu faço isso corriqueiramente, toda semana. Vai para massagem? Vou, preciso, minha bem, preciso, meu bem. Entendeu? Que massagem é essa? E meu marido, quem acaba com isso, nego? Não. Mãe, Vamos embora. mãe. Ó, a Gente, gente tem que obrigada, mas eu continuar, que queria já são falar isso, porque é tão 9h20. bom nesse depoimento, né? Como diz o padre, né? O seu. Não é depoimento que ele diz, não, é testemunho. É um testemunho, pronto. Obrigada, beijo para vocês. Aí mais um slide que eu adorei. Pode começar, Andressa, comentando ele, se você Drick, fica à vontade. Fica à vontade. Somente o hoje sem o peso do ontem, sem a ansiedade do amanhã. Somente o hoje sem o peso do ontem, sem a ansiedade do amanhã. Veja como os slides estão muito bem conectados, né? O primeiro slide falava, o passado você não pode mudar, você não pode mexer. É uma possibilidade que já se realizou, né? Até na física isso já é provado. Eu estava vendo um documentário daquele Stephen Hawking, onde ele falava sobre viagens no tempo. E ele disse que nos estudos dele é impossível você viajar no tempo em relação ao passado. Mas fisicamente, matematicamente, ele provou que é possível você viajar ao futuro. E aí, quem quiser procurar esse documentário, assista, que é super interessante. Mas o que ele descobriu no século atual, a teosofia já falava há muitos anos. Já dizia dessa impossibilidade do passado não poder ser mudado, não poder ser alterado. Mas nós somos seres atemporais. A verdade é que o passado, o presente e o futuro está em nós. Santo Agostinho já falava que havia dois tempos, né? Havia aquele tempo que pode ser medido, que pode ser cronometrado, que pode ser mensurado, que pode ser calculado. Mas existe o tempo da alma, e o tempo da alma ele não está submetido a esse tempo que pode ser cronometrado, medido, calculado. O tempo da alma é o tempo dela. Ela vive no passado, no presente ou no futuro. Depende de nós, depende da nossa construção, da nossa vivência, de um mundo de fatores. E é esse tempo da alma que a gente foca, que a gente sempre diz, olha, presta atenção em você para viver o presente, para viver o agora. Porque se você vive no passado, você sofre. Se você vive no futuro, você sofre. Você precisa Tem um trechozinho que acho que é uma foto, né, que o pessoal bota muito que o pessoal fala, né? O que é a depressão é o excesso de passado, né? A ansiedade é excesso de futuro, né? De você viver o que quando eu escolhi esse slide é justamente isso que eu escuto muito assim, tanto em aulas como nessas terapias, assim, quando eu fiz o curso floral com Leopoldina, ela falou muito, gente, o melhor momento de a gente viver, a gente tem um presente imenso que está aqui na frente da gente, a gente não olha, não escancara, a gente podia estar aproveitando ele, mas não, tem gente que fica remoendo o passado, ou não, tem gente que fica angustiado, ou se torcendo, fazendo a cabeça quase explodir por conta de ansiedades do futuro que a gente não sabe nem como vai ser, né? Porque às vezes a gente planeja tanto. É como, por exemplo, uma aula, às vezes a gente quer decorar tanto o que vai falar e de repente a sintonia muda e muda tudo e você fala e o negócio flui. Então, assim, não adianta você ficar se torturando. Então, é o que ela dizia quando eu fiz o curso com ela lá. O melhor momento é o agora. Então, se a gente parasse com a ansiedade de pensar tanto no futuro e com aquela angústia de ficar se martirizando pelas coisas, pelo passado, ao invés de pensar assim, não errei. E se errou, qual é o problema? Você pode aprender com o erro, tá entendendo? Mas, assim, você tá no presente e viver ele, degustar ele. E não se torturar tanto, nem com excesso de passado, nem com excesso de futuro, sabe? Eu pensei, quando eu coloquei esse slide, eu pensei muito nisso. E foi bem pensado mesmo. Não, de forma alguma. Pode concluir. Eu vou mandar esse slide depois para o grupo, para vocês revisarem ele com tranquilidade. Eles têm
é uma pérola atrás da outra. A verdade é essa. Foi assim que eu me senti vendo esses slides, né? É reflexão, né? É muita reflexão, muita coisa para a gente pensar. E a gente tá com tempo de sobra para pensar na quarentena. Essa reforma íntima, né? Então, vê tanto da só. pessoa, como depois vai vibrando e fazendo a reforma e ajudando o planeta a se reformar também. É isso aí. Então, essa é uma atitude atualmente chamada de atenção plena, né? Isso não é novo, não, tá, gente? Isso é bem antigo. Então, essa é uma atitude de atenção plena. É um autotreinamento. Se busca através da oração, da meditação, da concentração guiada, da prática da yoga, de atividades comuns e diárias. Você pode praticar esse foco no presente em qualquer coisa que você esteja fazendo. Mas essa é uma prática preventiva ou reparadora da saúde mental? Vê, se você faz isso diariamente, se você tenta, se você pratica desenvolver a habilidade da atenção plena, de estar focado no presente, de não deixar o passado te afetar, e não se jogar em ansiedade por conta de coisas que ainda não aconteceram, isso é uma atitude preventiva. Mas se você já está preso e sofrendo com o passado, e se você já está vivendo crises de ansiedade, então o trabalho de atenção plena é um trabalho reparador, precisa de ajuda terapêutica. Então, tem 2 momentos para isso aí, tá certo? Se você usa em momentos que está bem, você está preservando e trabalhando a sua saúde mental. Mas se você precisa usar isso para se curar, então você precisa da ajuda de um terapeuta que te encaminhe, que te conduza, que junto com você trabalhe o resgate dessa atenção como uma forma de reparo da saúde mental. Então, serve para as 2 coisas e atua em 2 momentos bem distintos da nossa vida, mas sempre trabalhando a mesma coisa. Foco no hoje, naquilo que você pode atuar, naquilo que você pode de fato agir. Eu não posso trabalhar no passado, nem posso mudar o futuro. Eu tenho que me concentrar naquilo que está no aqui e agora. Só pegando o gancho aqui, já que o Drick fez uma pausa rapidinho, teve alguém que botou assim, ai meu Deus, Jesus, eu acho que eu preciso de terapia, mas assim, um dia desse eu estava falando para Elvio, né, para ele comentando que eu acho terapia uma coisa fundamental para qualquer ser humano, assim, porque eu acredito que mesmo que não existisse outras vidas, que só tivesse essa, a gente sempre terminou, e principalmente na infância, né, passando por algum trauma, assim, a infância resgata uns pequenos traumas que a pessoa pode ter vivido. E assim, aí Elvio pegou e perguntou ao amigo dele, caramba, e aí fulano, tu gosta, o que é que tu acha? É legal? Aí ele pegou e disse assim, caramba, a gente não bebe água para não ficar desidratado, pronto, a terapia é mais ou menos isso, a gente está trabalhando a mente, não, é muito bom, ele aconselhando ela, assim, poxa, coisa boa de fazer, pô, eu estou fazendo há 3 anos e tá me fazendo super bem, eu mesmo, assim, sou suspeita para falar, não por gosta de estar fazendo um curso, mas pelo fato de já ter feito em 2 sequências diferentes da minha vida e vi como foi válido, assim. É um processo de autoconhecimento, sabe? Enfim. É verdade. Vamos que o tempo está curto. Está curto mesmo. Aí outro cara que eu gosto muito, não me aprofundei na logoterapia, mas é uma vertente, é uma abordagem muito forte da psicologia com bons resultados. É Viktor Emil Frankl. Esse cara desenvolveu essa abordagem num período super complicado da vida, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Daí uma frase muito impactante, ó. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Veja que ele, em todo momento, focou a situação. A situação é uma coisa que está no aqui e no agora. Está acontecendo e depende muito de como você a vê, né? Às vezes, olha, tem situações que são simplesmente irremediáveis. Mais do que ninguém, eu posso testemunhar que passei por momentos na minha vida
simplesmente não tinha o que se fazer. Então, a única coisa que a gente pode fazer quando vivencia uma coisa que não pode ser mudada, sobre a qual não temos controle, é transformar-se. É viver. Quando eu Nada agora nesse momento, por conta das lembranças que me vêm à mente. E, assim, coisas que a gente vive que nenhuma palavra, que nenhum pensamento, que nenhuma coisa pode explicar ou superar, né? É a gente com a gente mesmo, é a emoção nela, no que ela pode ser, e só. Eu acho que Mazinho está vivenciando isso na pele agora, né? Está passando por um momento desses, de reflexão, em que nenhuma palavra, nenhuma ideia, às vezes, sara a ferida. A verdade é essa. Fala, Andressa, desculpa. Não, o que eu estava pensando em falar é com relação a aquilo que a gente já até comentou, né? Tipo assim, quando eu falei, né, que a gente tem uma emoção, alguma coisa dentro de si, o que é que a gente pode fazer? É transformar ela, entendeu? A gente tem que acolher, assim, a primeira coisa de uma emoção, de um sentimento, é que, assim, a gente não pode negar, entendeu? Então, assim, quando você acolhe ele, que você percebe ele, é tentar transformar ele. E transformar ele pode ser feito de várias formas. A gente está rebatendo isso desde a aula passada, existem várias outras dicas, o pessoal está aí no bate-papo também falando um bocado de dica. E, assim, é isso, entendeu? Assim, se trabalhar. E, assim, na última das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, usar uma terapia com um terapeuta. Pode ser um terapeuta de terapias homeopáticas, né? Ou terapia mesmo com o psicólogo em si, né? Enfim. Eu não sei se dá para escutar o choro de João no fundo também, mas... Não mudou nada, na escola é do mesmo jeito. Vamos Pode que vamos, reclamar do virtual. Enfim. Próximo slide. Os pensamentos criam realidade. Precisa falar alguma coisa? Eu e a Andressa estamos falando muito, viu? Vocês estão conversando aí no chat, mas nesse modo aqui eu não vejo o Fica chat, todo não. mundo caladinho. Não é, menino? Dá para ver quase nada também. Eu fico aqui sofrendo, tentando acompanhar o que fala e lendo o chat. Esse slide está linkado já com o próximo, Drico. Se quiser já ler. Que eu queria também muito passar o vídeo. A gente vai extrapolar um pouquinho o tema. Eu achei aquela música muito legal, muito conectada com a fé, com o que o nego fala, sabe? E com o que a gente está vivendo também. Outra mulher, outra grande mulher, né? Anne Besant, uma teósofa de renome, destaque do século XIX, né? Quando o homem via uma forma de pensamento, ele não apenas mantém um elo magnético com ele, mas é atraído para outras formas de pensamento de um tipo semelhante. E essas congregadas no plano astral formam uma força boa ou má, como o caso pode ser, incorporado em um tipo de entidade coletiva. Quando essa entidade coletiva, como eu a chamei, é composta de formas de pensamento de um tipo destrutivo, os elementais que as envolvem agem como uma energia disruptiva e muitas vezes causam grandes estragos no plano físico. Um turbilhão de energias em desintegração são as fontes frutíferas de acidentes, convulsões naturais, tempestades, ciclones, furacões, terremotos e inundações. Só faltou ela falar em pandemia, né? Isso que eu, quando eu escolhi os slides, foi que eu pensei assim, meu Deus, como a Helena e essa mulher tá aí tão... Porque a gente estudou a Helena, né, do século XIX, e elas estão aí falando coisas que é totalmente atual, entendeu? Assim, quando eu escolhi esse slide, já foi pensando assim, porque eu fiz uma seleção de slides, tipo assim, foi mais assim, o de Helena foi mais pessoal, né, do eu, assim, da pessoa.
Aí teve aquele de pets que eu já falei, que era tipo assim, a pessoa e o próximo, né? De como você vai agir com o outro. E esse aí é com o mundo, entendeu? Como você vai cuidar do mundo? O que é que você vai fazer com o planeta? Então, tá aí a pandemia. Então, se a forma que você vai vibrar para com o planeta vai trazer essas consequências, entendeu? Ela, no próprio slide em si, ela explica, né? Os elementais, como eles vão reagir. Então, se a gente está aqui, a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de estudar, de ver, que a gente pode mudar a forma de pensamento, mudar a vibração, né? Ver os princípios herméticos, né? Mentalização, correspondência, vibração, né? Polaridade, e fazer um ritmo, a causa e efeito, né? E o gênero, e ver a consequência final, assim, e entrar em sintonia com o planeta, né? E até quiçá com o universo. E vibrar para o bem, para o melhor, a gente cuidar do planeta, eu tenho certeza, é como o Nego diz, a natureza não perdoa. Mas se a gente fizer coisas positivas, a natureza só vai reverter para a gente e só vai vibrar para a gente só vai colher o que a gente plantar. E eu tenho certeza que ela vai, o que ela vai oferecer vai ser coisa boa, entendeu? Então, assim, isso que a gente está vivendo é um estalo de tipo, vamos cuidar de si, vamos cuidar do próximo, vamos. Estou vendo muita gente aí, caramba, não sei se você está aí ainda, fez criou já uma história para a gente contar para as crianças e explicar a situação do que a gente está vivendo, entendeu? Então, assim, cada um pode fazer da sua forma, do seu jeito. Não está mais naquela coisa do ego. A gente tem que vibrar e agir com o próximo. E não é só o próximo, é unir, porque a gente tá, cada pontinho, né, como a gente fala, é o micro, ligado ao macro, entendeu? Então, se a gente fizer agir bem, a gente vai vibrar bem e o planeta vai corresponder bem, a natureza vai responder também, com certeza, bem, para essa reação e mudar. Eu acredito que a gente tem gente dizendo que isso pode ser até não é castigo. Eu acho que vai ser uma grande forma de evolução. É como a Ciane já falou, né, da Thaline, Nego falou na aula passada também. É uma forma, é só um estalo para a gente. Ele até falou num vídeo essa semana, eu acho, né? A gente está saindo da quinta para sexta, não sei, da gente estar evoluindo. Só isso. Assim, e que bom que a gente, é como a Adriana disse, né, na aula passada, que bom que a gente está vivendo isso. Que bom que a gente está vivo para agir nisso, né? E com a consciência de agir bem, né? De poder trabalhar e agir bem, né? Enfim, conclui aí, Drick. Esse slide, ela explica o que a gente estuda sob o nome de egregora, ou egrégora. Egrégora, né? Vocês estão lembrados desse nome, né? Isso aí é a explicação da criação de uma egrégora. Egrégora é o corpo astral de um conjunto de ideias que a gente projeta nesse plano astral, tá certo? Da mesma forma que os pensamentos atuam no corpo físico, coletivo pensa de uma forma que atua no corpo coletivo, tanto no plano físico quanto no plano astral. Então, quando você se diz rubro-negro e se integra à torcida jovem e vai junto com a torcida para o estádio, você está encampando, alimentando a egrégora que representa aquele conjunto de pessoas. Elas cantam iguais, elas andam iguais, elas se comportam, se vestem e pensam de forma tão semelhante que você não distingue uma da outra. Basta estar vestido que você a reconhece como entidade daquele corpo. Então, isso é o que é uma egrégora. Eu estou explicando isso pelo seguinte: eu recebi um vídeo, acho que foi semana passada, não sei de quem, de uma mensagem psicografada. E na mensagem psicografada que foi lida, dava a entender que os espíritos manipularam a pandemia. Dava a entender de que a pandemia nós estamos vivenciando por uma necessidade kármica, ok? Uma necessidade, estamos sofrendo efeitos de um karma coletivo, ok? Mas que isso foi planejado e que isso foi manipulado e que isso foi desenvolvido pelos espíritos para atingir um determinado... Aí eu não concordei. Eu não consigo entender como espíritos de luz podem fazer o mal
para atingir um bem. Eu não, Não, também discordo. eu Eu acho que discordo. eles estão fazendo ao contrário, eles estão trabalhando junto para ajudar a gente, entendeu? Pois é, verdade. E esse slide, Andresa, explica como é que isso se dá. Veja, na medida que eu emano pensamentos de ódio, eu atraio naturezas elementares odiosas, energias dessa vibração. E pelo simples fato de emanar isso e atrair aquilo que é semelhante, o que é que acontece no plano físico? Quais são as criações? Quais são as manifestações? Então, quem gerou a pandemia foram os pensamentos, emoções e ações da própria humanidade. Não foi de um espírito superior que planejou isso para a humanidade. É a própria humanidade que, com suas ações e escolhas, desencadeou uma série de ações, tanto no plano físico quanto no plano astral, que permitiu isso. E eu posso até explicar com mais detalhes, eu não quero nem entrar nesse nível, mas vê, quando a gente pensa, quando a gente sente emoções de baixa vibração, de baixa energia, isso afeta o nosso corpo, não afeta? Vocês sabem disso. E como é que nosso corpo é afetado? A nossa imunidade, ela varia. A nossa imunidade, ela fica baixa. E se a minha imunidade está baixa, eu fico propenso a adoecer. Drick, eu vi vídeos. Oi? Eu vi vídeos essa semana de cientistas falando, essa semana, esse mês, né? Falando que só o fato da gente assistir essas reportagens de jornal, né? Mostrando as coisas negativas que infelizmente está acontecendo, né? Que o jornal, infelizmente, foca muito nisso. Só isso, só assistir já baixa a imunidade. Só o fato de assistir. Por isso que eu mesmo já parei, e melhorei, viu? Afirmo que já foi ótimo. Já está umas 5 semanas que eu não. Aqui só pega Netflix e desenho para as crianças. Os senhores do karma, como a teosofia os chama, não precisam mover uma palha para fazer com que cada um receba exatamente aquilo que provocou. É a gente mesmo que lançou essa energia, e essa energia retorna a gente. Não tem a ação de Deus castigando o homem, não. Não tem a ação de espírito superior, espírito de luz, manipulando elementares para fazer a humanidade adoecer. Eu não concordo com isso, tá? Fica aqui a minha opinião bem pessoal. E por isso que eu estou batendo tanto na tecla, né, Drick? Assim, se a gente está vendo tudo isso e a gente... a palavra, né? Transformar, né? Evoluir, melhorar, né? Assim, ao invés de reclamar, agradecer, o que é que eu posso aprender, tá entendendo? Por isso que eu estou tentando bater tanto nessa tecla, assim, porque eu acho que a mensagem é mais ou menos essa, sabe? A gente vai ser... Porque a gente sabe que a gente está aqui para evoluir, né? E essa foi uma grande lição de evolução e aprendizado. Tudo que você trouxe, Andresa, nessas 2 semanas de tema, você, Beth e Edileide, é a melhor vacina contra a pandemia. Podem crer nisso. É a melhor vacina contra a pandemia. Porque eu não vejo outra maneira se a gente se manter bem, se não for de dentro para fora, né? E se a gente tiver que adoecer, gente, se tiver na nossa linha kármica atrair isso, ciência, força e paz para poder superar e poder fazer melhor da próxima vez, na sequência. Uma coisa que Negão disse hoje para mim, eu repito para vocês, a vida continua, a vida é uma grande escola, é uma grande lição, e a gente vai continuar crescendo, se desenvolvendo, apesar de tudo. Nisso verdade, seja no plano físico ou no astral, né? É verdade. Assim, como a gente passar, vai continuar sempre, né? Porque a gente... Parece que às vezes é como o nego fala, né? Às vezes parece que a gente é tudo criança, né? Não tem maturidade para isso. Mas que a gente sabe da história, a gente já sabe, né? Eu botei essas 2 imagens aí para falar isso, assim, que eu acho que os espíritos, né, superiores, eles com certeza estão amparando, estão conectados com a gente e ajudando nesse momento de evolução. Tem esse slide aí que o Drick falou, agora tá cinza, Drick, não sei se esse slide aí... Chegou no fim do slide e eu vou aproveitar o vídeo que você mandou
para fazer o nosso encerramento com ele, entendeu? Pronto, e também a gente já extrapolou demais. Não sei que o povo Mas não tá tá com exibindo paciência. não, esse Drake. Tá todo mundo aqui ainda. Ainda não sei Graças como, mas a Deus. graças a Deus. Não tá Eu exibindo o vou vídeo não, fazer- Drake, tá uma tela cinza. Tu tem que mudar o modo de exibição do compartilhamento. Aparecendo para vocês o vídeo. E agora? Ainda não. Tem que mudar o modo de compartilhamento. Bota Eu na tenho que tela. para um, né? É. E colocar o outro. Vou fazer isso. Pessoal, eu vou deixar tocando aqui como a nossa forma de oração final, tá certo? O nosso encerramento vai ser justamente comigo. Então, eu quero que agradecer muito o trabalho de Andresa, de Beth e de Edileide. Quero agradecer muito a paciência de vocês, a participação de vocês. A gente está. Então, eu quero que vocês tenham uma boa semana, um bom fim de semana. E vou deixar esse vídeo como um encerramento da nossa aula. Certo, eu só queria fazer a pincelada disso, sabe? Que a gente reflita o que é que a gente está fazendo conosco, com o próximo e com o planeta. E tá aí o vídeo para terminar a reflexão. E obrigada, gente. Desculpa aí, obrigada pela paciência. De repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina conhecido, então se transformou. Amigo se aproximou, foi testando. Só sendo. Tchau, não vou abraçar ninguém. Final, show de aula. Parabéns, meninas. Esperando, é maior. Não presta. Resto não. Eu faço o som. Tá ruim. Sem saber. Precisamos somos todos. Somos todos. É por isso. Nós somos. Mas é o que? Sir, somos. Sua fé. Faça tudo que puder. Pra gente passar essa dor que é os anjos de Janeiro estão se arriscando pra salvar. E cada dia tem isso pra me mudar. Todos nós, por cada um de nós. Faça sua parte porque estamos só. Quero abraçar e mudar. Os sonhos virão. Sem saber. O áudio tá muito ruim. Né? É dele. Brasil, somos um som. Somos um só. Bom fim de semana, pessoas. Bom fim de semana, pessoal. Beijos a todos. Amo vocês. Beijo. Amo vocês. Boa semana. Que bom ver você bem, viu? Graças a Deus.